Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live, mais um devocional para a glória de Deus, com esse tema: arranque as ervas daninhas. Arranque as ervas daninhas. O que será que o Senhor reserva com esse tema para nós? Que está lá em Mateus 13, 1, 8, 18 e 23. Arranque as ervas daninhas. O que tem sido ervas daninhas na minha e na sua vida? Vamos refletir? Fica aí comigo. É rapidinho. Deus tem uma palavra poderosa para nós. Aguenta firme aí. Arranque as ervas daninhas. Mateus 13, do 1 ao 8. Glória. Coloca aí, você tá assistindo de onde? Eu tô aqui no Goiás, você é de onde? Tá chovendo aí? Aqui não tava dando previsão de chuva, mas choveu foi muito de 3:30 da tarde em diante, mas muita água mesmo. Segundo um colega que eu encontrei lá na academia, ele falou que isso foi muito bom, porque ele plantou milho, né? E aí vai ser ótimo para os milhos. Aí eu tava falando com meu filho, né? Para uns que acha ruim, aí o outro já acha bom, que tava orando pela chuva para poder que esses milhos brotassem, né? E desse o milho melhor. Então, glória a Deus. Deus sabe o que faz. Mateus 13, do 1 ao 8, vai dizer o seguinte: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e a outro a 30. Agora a gente vai lá para o 18. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz a 100, outro a 60 e outro a 30. Olha que maravilha. E o texto do devocional, ó, que é esse aqui, ó, pão diário, maravilhoso. Vai dizer o seguinte: destacou-se o versículo 22. Ouve a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida. E o tema hoje: arranque as ervas daninhas. Depois de plantar algumas sementes no meu quintal, esperei os resultados. Li que as sementes brotariam entre 10 e 14 dias, e as observei com atenção ao regar o solo.
Logo vi algumas folhas brotando, mas minha alegria murchou quando meu marido me disse que eram ervas daninhas. E corajando-me a retirá-las rapidamente, para que não sufocasse as plantas que eu tentava cultivar. Jesus falou sobre a importância de lidar com os espinhos que impedem o nosso crescimento espiritual. Ele explicou sua parábola assim: quando o semeador lançou as sementes, algumas caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Espinhos ou erva daninha farão isso com as plantas e impedirão seu crescimento. E é certo que a preocupação prejudicará o nosso crescimento espiritual. Ler a Bíblia e orar são ótimas maneiras de fazer nossa fé crescer. Mas aprendi que é preciso cuidar com os espinhos da preocupação. Eles sufocarão a boa palavra plantada em mim, fazendo-me concentrar no que pode dar errado. Lemos nas Escrituras que o fruto do Espírito inclui amor, alegria, paz, longanimidade, lá em Gálatas 5:22. Mas para que produza esse fruto, com o auxílio de Deus, primeiro precisamos arrancar as dúvidas e a preocupação que podem nos distrair e nos fazer olhar para qualquer coisa que não seja Ele. E a pergunta hoje de reflexão é: Deus o ajuda a cultivar a boa semente no seu interior? Como livrar-se das ervas daninhas? Então, esse texto vai referir às ervas daninhas ou os espinhos como algo, as preocupações da vida, né? O excesso de preocupação que nos rouba a esperança, que muitas vezes nos rouba a paz, né? E que a gente precisa arrancar esses espinhos, essas ervas daninhas, para que a gente floresça, para que a gente cresça na presença de Deus, para que a gente floresça e cresça espiritualmente. Essa é a verdade. Essa é a mensagem de hoje, né? Então, que a gente venha arrancar essas ervas daninhas, que são as preocupações, desculpa, gente, as dúvidas, né? Tudo isso a gente precisa nos despir, porque senão a gente não cresce, a gente não floresce na presença de Deus. Então, vamos mais uma vez, eu vou falar. Bota sua confiança em Deus, descansa em Deus, tenha a paz que excede todo entendimento, porque aí só assim as coisas vão fluir da melhor forma, né? Uma semente que cai no meio dos espinhos, ela acaba sendo sufocada pelos espinhos, sufocada pelas questões dessa vida, perdendo a fé, perdendo o ânimo, né? Mas o Senhor hoje trouxe essa palavra para poder te animar, para poder te dar uma esperança de que se a gente confiar em Deus, a gente arrancar essas ervas daninhas que são as preocupações e confiar que Deus é soberano e que Ele é o maior interessado no nosso sucesso, melhor do que nós mesmos, porque a gente às vezes acha que sabe o que quer, mas Deus sabe melhor. Então, a gente vai ser melhor sucedido, sabe? Com Deus, confiando em Deus. Então, o conselho hoje, a reflexão hoje é: arranque as ervas daninhas, entregue as questões todas a Deus. Não deixe que as preocupações dessa vida te sufoquem, te matem espiritualmente. As preocupações, as dúvidas, não duvide da palavra. A palavra é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Eu posso te garantir, porque minha vida foi transformada.
Eu não nasci evangélica, eu não nasci rendida ao Senhor. Mas eu nasci escolhida. E Deus me permitiu muitas experiências na minha vida até Ele me alcançar. Eu era uma pessoa muito difícil. Eu tinha argumento na palavra para justificar os meus pecados. Mas o Senhor, Ele me alcançou. Ele me transformou. Hoje eu tenho uma família, eu tenho 2 filhos maravilhosos, todos 2 criados e estão na presença de Deus. Corrijo, sou amiga deles. E eu falo às vezes pro meu marido, gente, a gente tem que agradecer muito. Porque só da gente ter a presença de Deus e essa paz que excede todo entendimento, já é uma riqueza, né? Então, que o Deus da paz que excede todo entendimento possa cobri-los nesta noite com seu sangue e que possa trazer essa reflexão ao nosso coração. Neste momento eu vou entrar para o período de oração. Se você tiver algum pedido específico de oração e quiser escrever aí no chat para que eu possa estar orando, escreve muito rapidinho, tá? Para que eu possa ver, porque quando eu fechar meus olhos, aí é nós e o papai aqui, né? Colocando tudo diante de Deus. Então, se você tem algum pedido de oração, coloca isso. Não tem problema. Eu vou orar por todos que entraram na live, nem que por um segundo, ok? Então oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar que o Senhor é Rei nas nossas vidas. Nos cobre com o Teu sangue, nos revista com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Como essa chuva, Senhor, que está se derramando nessa hora, que possamos nos derramar aos Seus pés, Senhor, Te adorando, nos prostrando aos Seus pés e declarando que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, entra em cada lar aqui representado, trazendo a paz que excede todo entendimento. Entra na vida de cada um que entrou nessa live, nem que por um segundo, meu Deus. E que o Senhor possa alcançá-los. Que o Senhor possa trazer, Senhor, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Que o Senhor possa conceder, Senhor, sabedoria e graça, para que no dia de amanhã tudo que se foi planejado para se fazer, que consigam, Senhor, realizar. E eu te peço também que o Senhor venha nos guardar e nos livrar de todo mal. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada uma das pessoas que permaneceram aqui nesta live e que aquelas também que não permaneceram. Vai de encontro, porque eu sei que o Senhor conhece as necessidades especiais de cada um. Abençoa-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Obrigada por ficar aí, receber a oração, tá? Deus abençoe. Beijo no coração e até amanhã.